Todos ali ficam incrédulos ao ver que aquelas eram realmente as madeiras de fósforo branco. O Sr. White está em choque porque não acredita que aquele novato daquela manhã conseguiu aquele feito sem ao menos ter um conhecimento básico. Dirigindo-se ao nosso protagonista, ele fala que você é o cara desta manhã. O que eu pedi para você não eram apenas lenhas comuns, não era? Grid dá uma risadinha porque ele sabia que o pedido era bem fora da realidade para qualquer novato. Sim, é um pedaço de madeira incrível. O Sr. White então pensa que o tom daquele cara era extremamente casual. Ele só poderia ser um vigarista, uma pessoa de duas caras, obviamente. Ele reconhece então que já tinha sua esposa e não precisava de mais problemas. Na melhor das hipóteses, ele apenas fez um truque inteligente com o carvalho para fazer com que parecesse diferente. Analisando melhor aquelas madeiras, ele reconhece que aquilo era madeira de fósforo branco de verdade, o que o deixa empolgado. Ele continua analisando madeira a madeira apenas para confirmar o óbvio. Aquilo ali realmente estava certo, eram peças de madeira autêntica, sem dúvidas nenhuma. Ele então pensa consigo que, até pessoas qualificadas do reino de Van têm dificuldades, e esse garoto havia conseguido pegar a madeira que mata lenhadores, literalmente. Gaguejando, ele pergunta ao nosso protagonista como ele havia sido capaz de conseguir obter aquela madeira de fósforo branco de forma tão fácil e rápida. É então que janelas aparecem informando que ele se assemelha muito ao machado usado pelos seres daoístas da Arcádia para seu lazer. Com a bigorna de fundo, outra janela aparece. É algo que não deveria existir no reino humano, mas o lendário ferreiro quebrou a ordem natural com pura habilidade e criou esta forma ideal. O machado divino criado por Grid realmente tem um desempenho muito melhor do que o machado daoísta típico. O machado de corte de madeira daoísta, seu nível era legendário, já sua durabilidade era de 1000 pontos, e seu poder de ataque era exatos 310. Já suas passivas eram: libera chamas poderosas cada vez que a durabilidade diminui, corta facilmente a madeira de fósforo branco, suprime as chamas da madeira de fósforo branco. Mas havia apenas uma condição para uso, que era ser da classe daoísta. Como nós sabemos, não se aplica ao nosso protagonista, já que ele pode equipar todo e qualquer equipamento. É então que a sua habilidade passiva entra em vigor. Criar um item lendário aumenta permanentemente todas as estatísticas em mais 10 e a fama em todo o continente aumenta em mais 500. Uma outra janela avisa que aquele item tinha um excelente efeito benéfico. Sua estatística de sorte aumentaria em mais 5 pontos. Graças ao excelente efeito benéfico do item lendário, a sorte imediatamente chegou a 16, comemorava Grid. Ele sabe que sorte não pode ser alocada por meio de pontos de atribuição e os efeitos benéficos são aleatórios, então é muito difícil aumentar esse tipo de estatística. Mas, finalmente, ele havia conseguido construir outra arma incrível. Ao criar o 20º item lendário, um evento especial irá ocorrer. É então que voltamos para o presente momento. Dando uma risadinha sem graça, Grid pergunta se aquele cara era mesmo o Sr. White. Obrigado por me ensinar sobre as propriedades minerais e a existência da madeira de fósforo branco. Você deveria saber que eu conseguiria fazer isso, por isso demonstrou tanta consideração comigo, certo? Mal sabia ele que o cara estava nem aí para o nosso prota, pois até o ferreiro não acredita que ele pensou naquilo. Khan também é assim, mas como é esperado, nenhum ferreiro é realmente uma pessoa má. Não há limites para o quanto a gente pode aprender. Graças a você, eu aprendi muito com essa experiência. White ficou em choque com aquela frase. Como assim? Não há limites para o que a gente possa aprender? Como assim? Graças a mim ele aprendeu alguma coisa? Do que esse cara está falando? Não é possível. Ele pode ser o lendário lenhador que usa machados de ouro e prata? Ouvi dizer que se você atingir o máximo em uma área, você pode se tornar um taoísta. Esse taoísta provavelmente veio aqui antes de ir para Shangri-La. E se esse lendário lenhador tivesse vindo até aqui para me ajudar, mesmo que se disfarçando de um simples ferreiro? Ele provavelmente queria ajudar a ferraria porque ele é alguém que conhecia meu pai. Dirigindo-se ao nosso protagonista com extremo respeito, ele o agradece inúmeras vezes. Grid já estava puto com aquilo, porque ele achava que não ia receber nada em troca. Vamos deixar as coisas claras aqui, tá certo?
Você não está pensando em resolver isso apenas com um simples obrigado, não é? Não me faça jogar isso na sua cabeça. White fica surpreso com aquela fala, já a gente não tanto, pois já conhecemos a ganância do nosso prota. E pensar que ele me pediria uma recompensa só para o caso de eu me sentir envergonhado. Então é isso que é ser um taoísta? Mas, é claro, com certeza. Eu poderia perguntar o seu nome? Fácil, meu nome é Grid. Não acredito que esse velho me fez trabalhar sem perguntar meu nome primeiro. A dificuldade da missão cortar lenha foi revelada. Mudar a missão era de nível SS+. As recompensas por completá-la mudaram. Sua experiência com o personagem e a experiência com todas as suas habilidades aumentaram em 40%. Sopro do Ferreiro Lendário atingiu o nível 7 e a Fúria do Ferreiro atingiu o nível 7. Outras janelas apareceram informando que mais habilidades da Dança da Espada de Pagma haviam subido de nível. Link havia atingido o nível 8, Assassinar atingiu o nível 7, Onda havia atingido o nível 6, Pináculo atingiu o nível 6. Restrição chegou ao nível 4, assim como a habilidade Transcender. A favor, habilidade do proprietário da Ferraria White, do Machado White, havia atingido o nível máximo. A partir de agora, você pode comprar tudo o que quiser na Ferraria Martelo Branco com 20% de desconto. Além disso, tudo o que você vender, eles comprarão com 20% de acréscimo no valor. Grid até que fica um pouco aliviado ao saber que aquela missão era de nível SS+, pois ela havia sido extremamente difícil. Eu quase morri durante a missão. Levando isso em consideração, as recompensas parecem ser bem abaixo do esperado para esse nível de dificuldade. Senhor Grid, você sabe que o famoso torneio de produção de equipamentos de Pangaea, Anseuk Bons, acontece em 3 dias, certo? Ele fica surpreso com aquilo, pois ele não sabia da existência de um torneio de ferreiros. Ele então pergunta, o que era Anseukon? Mas claramente a sua pergunta foi ignorada pela empolgação do ferreiro White. White, você conseguiu esta árvore preciosa para nossa forja, então vamos recompensá-los com uma grande vitória. Por favor, venha nos ver e torcer por nós no torneio. Essa é uma excelente oportunidade para ver e aprender as técnicas do continente oriental todas de uma única vez, em um único local. Se forem 3 dias, eu devo ficar em Pangaea, não posso perder isso por nada. Nesse meio tempo, irei caçar, organizar os itens de luxo e depois visitar a cidade. Ele reconhece que o continente leste não estava dando para eles dias tranquilos. Ok, estarei esperando bons resultados, disse Grid ao ferreiro White, antes de se despedir. Enquanto andava por aquela gigante cidade, ele avisava que iria ajustar o seu alarme para daqui a 3 dias. Pois era bem provável que ele se esquecesse daquele evento. Forja White Hammer, Bigorna Anvil Preta, Têmpera das Pinças Vermelhas e por último, Pulmões das Chamas Azuis. Ouvi dizer que cada ferraria é especializada em alguma coisa. Mal posso esperar para ver. Mesmo que eu seja o sucessor de Pagma, ainda me falta experiência e conhecimento. E pensar que eu não estaria tão confiante, estou orgulhoso de mim mesmo. Tenho certeza de que o continente oriental tem muito conhecimento único. Então seria um bom estudo para mim. Enquanto caminhava, nosso protagonista escuta um velho gritando, torta de orc suculenta. Essa é a nossa torta que o pequeno herói de Pangaea, Sr. Kraugel, elogiou. Ao ouvir aquele nome, Grid para instantaneamente, virando todo o seu foco para aquele senhor. Eles disseram que em cada cidade que Kraugel visita, seu nome se espalha. Como eu esperava do antigo número 1, ele causa alvoroço por onde passa. Pequeno herói? Eu com certeza devo ouvir essa história. É então que ele se aproxima do vendedor para pedir uma torta de orc. O rapaz pergunta se ele vai querer uma bebida inclusa no pedido. Ele então responde que sim, iria entregar o mais rápido possível. Além disso, ele deseja boas-vindas. Aqui, em Pangaea, quem que não tenha ouvido falar das tortas que eu, Idan, faço? Grid reconhece que aquela torta parecia muito boa, com muita vontade de experimentar aquela torta. Ele abocanha uma grande parte, mas foi uma tragédia. Ele se perguntava como é que eles haviam assado aquilo? O que havia acontecido com o sabor? Ele não conseguiu comer muito,
colocando tudo para fora. Inocente, o senhor pergunta o que ele havia achado. Delicioso, não é? O senhor Kraugel comeu 4 dessas. Vamos lembrar que Kraugel comia a comida da sua mãe, que não era das melhores, como se não houvesse o amanhã. Que tipo de vida esse cara viveu? Eu não posso jogar simplesmente fora algo que custou uma prata. Mas quem diabos é Kraugel e por que ele é chamado de pequeno herói? Então você é estrangeiro? Não é de se esperar que você não conseguisse comer corretamente essa delícia. Eu acho que você tem um corpo bem frágil. O Grid não consegue esconder o quão puto está por ter jogado dinheiro fora. É porque você me deu uma comida de merda. Galera, eu não irei fazer como seriados fazem por aí afora, irei traduzir literalmente todos os xingamentos, na verdade, irei melhorá-los e trazê-los da melhor forma possível, com aquele toque brasileiro. Voltando para a história, o senhor começa a explicar, Pangea é uma cidade pacífica e próspera há centenas de anos, mas há 2 anos atrás, devido à doença do Lord Anseucon, seu auxiliar próximo, Arubi, tornou-se seu sucessor imediato. Foi aí que a paz foi quebrada. O senhor, Arubi, que no início foi tão confiável quanto o senhor Grid, tornou-se um tirano e começou a explorar os cidadãos. Não só isso, mas monstros que não apareciam há centenas de anos começaram a aparecer do nada, as coisas só pioravam a cada dia. Os cidadãos foram rapidamente mortos pelos 2000 monstros que se moviam como um exército. Aquele que apareceu naquele momento foi o pequeno herói, o Sr. Kraugel. Ele começou a eliminar os monstros um por um e salvou as pessoas. Grid ficou surpreso com aquilo. Kraugel eliminou os monstros um por um? Isso significa que os monstros do continente oriental não são brincadeira, pois é, só lembrar como eu lidava com um exército de vampiros, eu conseguia matar milhares deles tranquilamente. O velho, então, continua a sua história. Mas mesmo com a ajuda do Sr. Kraugel, os monstros eram muito fortes. Não só isso, mas a cavalaria de Pangea, que era dita como a mais forte, foi atacada e severamente afetada. Os monstros se moviam como se soubessem tudo sobre Pangea. Mais tarde foi revelado que o tirano Sr. Arubi controlou os monstros para destruir toda a cidade de Pangea. Embora, para ser mais preciso, foi o maligno taoísta que se disfarçou dele. Grid, então, pensa, taoístas de novo? Eles parecem ser seres semelhantes a mágicos do continente ocidental. Se ele controla 2000 monstros, ele é alguém incrivelmente poderoso. No entanto, esse taoísta foi derrotado pelo grande herói que apareceu. Grid se surpreende com aquilo. Como assim não foi Kraugel que o derrotou? Outra pessoa fez isso? É por isso que Kraugel é chamado de pequeno herói? O oponente deveria ter sido incrivelmente forte. Eu me perguntaria, quem? Então que o senhorzinho fala que caso o Grid estivesse livre e disposto, ele poderia encontrar alguns vestígios dele. Uma nova janela junto com uma nova missão aparece. Encontre vestígios do grande herói. Essa missão é de nível A. Os cidadãos de Pangea querem agradecer ao grande herói que desapareceu depois de salvá-los. Idan, cuja família é de chefes há gerações, deseja encontrar o grande herói para recuperar a frigideira que era passada de gerações a gerações por sua família. Condição para terminar a missão: encontre a frigideira que deve estar em algum lugar dentro da colônia de monstros. Recompensa pela missão: uso gratuito e vitalício do restaurante de Dan, além de 30% de experiência para o seu personagem. Caso falhe, Idan, que é famoso por falar muito, andará por toda a Pangea falando mal de você. Já era de se esperar que o prota não fosse aceitar essa missão de bom grado, pois era para encontrar apenas uma frigideira. Sim, o herói derrotou o taoísta com a minha frigideira e varreu o acampamento dos monstros que fica no norte. A ficha ainda não tinha caído, ele não podia acreditar que o cara estava pedindo para ele encontrar uma simples e mera frigideira. Mas, além disso, ele enfrentou aquele chefe com uma frigideira. Como isso é possível? O chefe ficou puto ao ouvir as palavras simples e mera frigideira na mesma frase. Essa é a alma de um chefe e o tesouro da minha família, eu tenho que encontrá-la. Ele provavelmente jogou fora depois de usar, mas como ele estava no acampamento dos monstros, não consigo chegar perto.
Eu estava planejando passar tempo caçando de qualquer forma, então um bônus de 30% de experiência é muito bom, pensou Grid. Parece bem perigoso, mas eu irei fazer isso por você. Não se esqueça da minha recompensa. Ele acaba se dirigindo para a floresta, é então que é detectado poder mágico. Detecção de poder mágico aprimorado para o nível 2. O tempo de conjuração da habilidade agora é de 5 segundos e a mana necessária para conjurar é de 2000 pontos. Além disso, o tempo de resfriamento da habilidade é de 8 minutos. Várias outras janelas de detecção de poder mágico aparecem. Para evitar emboscadas e aumentar o nível de habilidade, devo continuar usando detecção de poder mágico, embora consuma muita mana. Graças ao ambiente do continente leste, minha velocidade de recuperação de mana aumentou. Além disso, eu tenho o meu equipamento que me ajuda nisso, poderei usá-lo infinitamente. Anel do Absurdo? Reduz os recursos consumidos por magia ou uma habilidade em 50%, a taxa de recuperação de mana duplicará. O anel preto é realmente o melhor, suas opções estão praticamente no auge dos acessórios. Eu só poderei fazer coisas simples, pois seria um desperdício de recursos. Como foi aquela comida que Idan cozinhou? Por que aquele restaurante ainda está aberto? Aquela comida tem algum segredo? De qualquer forma, estou perto do acampamento do monstro, parece que as pessoas não têm vindo aqui. Parece estranho, um território desconhecido, onde não há nenhum guia de subjugação adequado. Não há jogadores por aqui, tudo que consigo ver são NPCs. Aqui é realmente um novo continente. Quero deixar minha marca neste território desconhecido. Eu assisti aos rankers de longe, agora estou apenas a poucos passos de Kraugel. Neste momento, o mago lendário aparece impressionado com o nosso protagonista. Embora ele esteja animado, ele não baixou a sua guarda em nenhum momento. Embora suas habilidades ainda sejam fracas, ele já tem as qualidades de uma lenda. Não se deixe enganar pelos movimentos leves deste pirralho. O que quer que invada a área de percepção deste cara, irá morrer. Eu acabei de caçar alguma coisa agora, mas me pergunto por que não vi nenhum monstro de verdade por aqui? Brown então avisa Grid, é que eles não podem se aproximar, só por precaução, não use energia demoníaca aqui. A floresta está transbordando com energia pura. A velocidade de recuperação de mana e saúde aumenta em 20%. Por que na beira da floresta? Se as coisas ficarem perigosas no acampamento, eu poderia voltar facilmente, disse Grid. Ridicularizando Grid, o mago fala sorrindo, então, você ultrapassou o nível de um inseto, você logo vai atingir o nível de um simples humano. Grid não deixou barato. Inseto? Seu único amigo tinha abandonado por causa do seu jeito de falar. Isso deixou o mago puto. Mas ele reconhece que aquele cara não era realmente o seu amigo. Essa situação deixou o grande mago em uma depressão profunda. Grid reconheceu que havia ido longe demais na sua brincadeira. Ele até tentou retrucar que quem havia começado primeiro tinha sido Brown, mas aquilo não era tão simples. De qualquer jeito, anime-se, não posso te confortar agora. Porque parece que encontrei o acampamento que até o grande Kraugel lutou contra. Esta será a minha primeira batalha no continente oriental. Vamos alcançar de uma vez o Kraugel. Se espreitando, ele invade a região, precisando tomar muito cuidado para saber o que ele iria encontrar pela frente. Ele identificou que ali havia aproximadamente 500 tendas. Ele pensou que, por mais que de cada tenda saísse pelo menos 2 monstros, ele estaria falando de algo em torno de 1000 monstros. Isso era bastante coisa para apenas uma pessoa. Olhando para o lado, ele percebeu que Brian ainda estava bravo e recebeu um como se eu me importasse do mago. Revoltado com aquilo, Grid perguntou se ele era, por acaso, uma criança. Por quanto tempo alguém com centenas de anos vai ficar chateado por causa disso? Sério, você é teimoso igual a mim. A julgar pela quantidade de suprimentos que ali tinha e como as tendas estavam distribuídas, eles podem se parecer com um monstro humanoide, pode ser altamente inteligente e isso vai ser muito problemático. O que é ainda mais preocupante é a atmosfera desta colônia. Há sinais de vida, mas não sinto nenhuma presença. Isso significa que eles são uma força forte o suficiente para mover um exército de milhares sem deixar rastros.
Se for um monstro da vila inicial, deveria ser o de grau mais baixo. Qual é o nível do continente leste? Tenho que tomar cuidado, pois aqui existem oponentes que até Kraugel teve dificuldades em enfrentar, mas se ele os enfrentou e os derrotou, eu também posso. Enquanto pensava nisso, ele adentrava em uma daquelas tendas. Este é um oponente perfeito para provar meu valor no continente oriental. Vamos ver o quão assustadoras essas criaturas são. Usando sua roupa de invisibilidade, Grid entra de vez em um alojamento e encontra dois hamsters dormindo. Aparentemente, aquele era um casal e, pelo incrível que pareça, eles não demonstravam nenhum traço de ferocidade. Pelo contrário, eles eram extremamente fofos. Até Grid reconheceu que eles eram pequenos e fofos. Ele achava que Kraugel os havia descrito como uma horda de orcs terríveis, mas, na verdade, eles estavam no modo furtivo mesmo enquanto dormiam. Isso é um tanto quanto perigoso e estranho. Não é de se esperar que eu não conseguisse sentir isso. Se furtividade for uma habilidade passiva deles, isso está completamente errado. Neste momento, um dos monstrinhos acaba acordando e algo muito esquisito acaba acontecendo. Aquele monstrinho acaba notando o Grid e a sua habilidade Stealth é quebrada. Instantaneamente, o monstro agarra uma arma que está na cabeceira da sua cama e se levanta de prontidão, ativando uma habilidade ativa e se transformando na sua verdadeira versão monstruosa. Ele gritava o tempo todo, que ai, humano, piou, mate-o, como se não tivesse interferência suficiente para formular uma frase. É então que uma janela aparece informando que um rato gigante venenoso apareceu. O protagonista havia sido exposto a um odor extremamente poderoso. Doenças como confusão e veneno foram infligidas ao prota, mas sabemos que esse tipo de habilidade não é aplicado a Grid, então ele resistiu a todos os debuffs. Abrimos um parênteses. Buffos são habilidades que auxiliam o personagem, sejam elas habilidades que aumentam o seu ataque, a sua defesa, o seu HP, o seu vigor, a sua recuperação de vida ou de mana. Já debuffs são habilidades que prejudicam um alvo específico, podendo ser monstro ou até mesmo personagem. Geralmente, são habilidades que reduzem alguns status do inimigo ou que aplicam efeitos negativos. Que, por sua vez, efeitos negativos são habilidades que tendem a reduzir a vida do alvo ao longo do tempo ou prejudicar a sua gameplay. Vamos voltar à história. Grid estava muito incomodado com o cheiro que os dentes dele exalavam. Mas logo ele percebeu o porquê. Os dentes daqueles ratos estavam cheios de comida apodrecida. Num golpe rápido, o hamster atacou o prota com a sua lança e o seu rabo simultaneamente. Grid conseguiu escapar, mas foi por muito pouco. Ele reconheceu que aquele ataque era do poder dos níveis de um vampiro de classe alta, que ele costumava caçar. Ele então ordena que o inimigo não o assuste mais daquela forma e utiliza a habilidade Assassinar, que, por sua vez, pegou na barriga de um dos hamsters, mas que acabou atingindo o outro de forma direta. Uma janela informa que ele havia derrotado um rato venenoso gigante e também que havia derrotado um rato venenoso gigante macho. Sobre o rato gigante, ele havia ganhado 36 milhões de pontos de experiência, já do macho, ele havia ganhado aproximadamente 22 milhões de pontos. Isso deixou o prota extremamente feliz porque era uma grande quantidade de experiência por dois simples monstros. Ele reconheceu que a experiência de um mero monstro de baixo nível da vila inicial é várias vezes maior do que a de um vampiro. Mas, como é esperado, o continente leste está em um nível completamente diferente. Logo depois, ele percebeu que havia dropado dois itens. Um deles era a pele de rato venenoso gigante e o outro era a vesícula biliar do rato gigante venenoso. Pele de rato venenoso gigante, pele mal cheirosa e resistente, o fedor não desaparece. Difícil de usar no cotidiano. Vesícula biliar de rato venenoso gigante, uma vesícula biliar cheia de veneno. Consumir isso causa veneno e vários estados de doença por 10 minutos. No entanto, aumenta permanentemente a resistência a veneno e confusão em 0,03%. Por mais que a sua passiva já desse 100% de resistência a qualquer efeito negativo, ainda assim ele ficou feliz, pois um item que aumenta a resistência só por consumi-lo era algo muito valioso. Ele nunca havia encontrado um item assim. Ele reconheceu que não precisava disso, já que ele tinha resistência de status de forma passiva, mas que poderia vender para outros por pelo menos 1 milhão de wons.
Ele reconhece que é melhor vender esses itens para os membros da guilda do que para pessoas aleatórias, mas que a venda não viria com brindes, pagaria um valor cheio. Nesse momento, um outro monstro coloca os pés para fora da tenda. Provavelmente por ter escutado toda a zoada da tenda ao lado ou pelo cheiro que foi exalado. De qualquer forma, ambos os ramos se transformam e começam o seu ataque contra o nosso protagonista. Grid fica surpreso com aquele ataque. Ele não esperava isso da tenda ao lado. Ele reconhece que acabou falando muito alto, mas que não havia conseguido evitar, já que os itens que ele havia adquirido eram de outro mundo, literalmente. Ele reconhece que não estava mais suportando aquele fedor, se perguntando como Kraugel havia lidado com aqueles caras. Ele nem tinha chegado à terceira mudança de classe quando chegou ao continente leste. Grid acaba então tirando onda com Braum por aparecer ali. Não basta apenas bloquear o nariz. O grande mago reconheceu que eles eram fedorentos demais para ignorar tudo aquilo. Ele então pergunta ao protagonista se ele havia esquecido que o cozinheiro tinha dito, essa colônia havia aparecido depois da invasão de Pangea. Ele completa dizendo que aqueles monstros poderiam ser estrangeiros e que acabaram se estabelecendo ali após a invasão. Não se intimidem só porque eles são mais fortes do que o esperado. Para monstros de nível baixo, apenas concentre-se na luta. Grid reconhece que aquilo era verdade, Satisfi foi destinada à interação intercontinental. Esta é uma grande lacuna para um monstro de baixo nível. Enquanto pensava isso, ele havia corrido para dentro da tenda, escapando por um fio de um dos ataques dos monstros. Por mais esquisito que pareça, do nada, alguém arremessou contra ele uma frigideira, e claro que ele não poderia ter ficado mais feliz, pois era justamente o item que ele precisava para completar a missão. A felicidade não dura muito, pois aquela era uma frigideira do rato venenoso gigante. A sua durabilidade estava em 5 de 9, já o seu poder de ataque era de míseros 2 pontos. Aquele item era um equipamento de nível básico da classe de cozinheiro. Ratos gigantes venenosos cozinham toda a comida e usam esta panela como utensílio de mesa. É feita de forma bruta, mas é melhor do que nada. Os hamsters não davam um segundo de paz para o nosso protagonista, atacando incessantemente. Grid achou suspeito aquilo. Espera, eles realmente cozinham comida? Isso é muito avançado para monstros, pensava enquanto saía da tenda voando. Eles parecem mais inteligentes que os orcs, mas ainda assim, como um monstro poderia evoluir além da comida crua? Nesse momento, algo na sua cabeça despertou. E se por acaso eles acabaram pegando e usando a frigideira que Kraugel acabou descartando e evoluíram dali? Se for um item que revolucionou sua cultura alimentar, ele será armazenado em um lugar central. Ao dizer isso, Grid percebeu que no meio de todas aquelas pequenas tendas, havia uma tenda muito maior. Ele sabia que a maior tenda no centro provavelmente era onde o chefe se encontrava. Ele achou que conseguiria derrubar 2 daqueles monstros de uma única vez, mas que eles não eram algo fácil de lidar. Se eu correr para a tenda do chefe e eles todos se aglomerarem próximo a mim, eu morro em um instante. Mas eu tenho um combo de atordoamento com os martelos que eu possuo e que aprendi na cidade dos vampiros. Eu posso alcançar a tenda do chefe em segurança se eu usar a habilidade focada em punhais, que são muito mais furtivas do que uma espada grande. Sem ataque de tempo, sem jogadores competidores, parece meu próprio servidor privado. Eu posso tomar tudo isso para mim, pensou Grid, enquanto se preparava para utilizar a sua habilidade Transcender. Com isso, ele disparou ao ataque, atingindo furtivamente todas as tendas que encontrava pela frente. Ele invadiu e destruiu uma por uma, sem deixar nenhum rastro de inimigo. Com isso, ele também ganhará, além de experiência, inúmeros itens novos, mas que no momento, ele não tinha tempo para ver cada um deles. É então que uma janela aparece informando que ele havia obtido 3 vesículas biliares de rato venenoso gigante. Ele finalmente acaba a limpeza e diz que havia ganhado toneladas de experiência e ervas de alta qualidade. Esse é o poder do status de sorte, finalmente ele estava valendo a pena. Braum reconheceu que, do jeito que a estatística dele era pequena, do tamanho de uma formiga, ali não havia um pingo de sorte, era apenas a sua imaginação. Podemos ver vários hamsters fofinhos desaparecendo após Grid os destruir.
É então que ele fala: a propósito, depois de matá-los, descobri que todos eram hamsters casados. É estranho sentir empatia por monstros, mas isso faz de mim um completo destruidor de lares. Um sistema de caça que instala culpa ao matar monstros felizes casados. Há um rumor de que há um psicopata entre os desenvolvedores, então isso provavelmente é verdade. Sentir simpatia até por pequenas criaturas, isso é lamentavelmente coisa de gente fraca, alfinetou Brown. Ele reconheceu que a montanha de saque que o protagonista havia reunido iria ser muito útil. Finalmente, ele havia conseguido alcançar o nível 320. Devido à segunda classe Arquimago lendário, 6 pontos são automaticamente investidos em inteligência. Como titular de segunda classe, recebe um bônus de subida de nível. Grid ganhou 12 pontos de atributos. Inteligência se deu 1.300 pontos, nova habilidade disponível. Brown estava em êxtase, finalmente uma nova magia para mim, o maior bruxo do mundo. Alegre-se, Grid, pois vais experimentar uma fração do meu grande poder. Ele então fica bem surpreso ao saber que havia ganhado uma nova habilidade. Além da habilidade básica Míssel Mágico, esta é a minha segunda depois de Detecção de Mana. Se empolgando além do limite, ele acha que finalmente vai poder conseguir lançar algo como bola de fogo. Finalmente, é hora de usar uma magia lendária digna do título Arquimago lendário. Mas, como sabemos, nem tudo são flores para o nosso protagonista, muito menos as últimas habilidades que ele acabou ganhando. Essa não iria ser diferente, pois a habilidade que ele havia conseguido era alarme de nível 1. Aquele era um feitiço de alarme com mecânica de ativação completamente revogada pelo lendário Arquimago. A partir de agora, Grid iria poder conseguir definir vários sons de alarme a qualquer momento e lugar. À medida que o nível aumenta, mais sons e intervalos de tom ficarão disponíveis. A habilidade custava 500 de mana e o tempo de recarga era de 1 minuto. Poderia ser obtido utilizando 3 vezes no modo Arquimago. Grid não podia acreditar no que acabará de ler. Aquilo tinha que ser mentira, não era possível. Alarme? Como um relógio qualquer tocando. Brown estava radiante. Considere isso uma honra. Quanto a este alarme, há algo. Ele não conseguiu terminar a sua frase, pois foi interrompido por um Grid emputecido ao nível extremo. Cale a sua boca. Cale a sua boca. Agora eu tenho 1.300 de inteligência. Por mais que eu conseguisse só aprender habilidades ou magias de baixo nível, como eles foram capazes de me dar uma bosta como essa? O continente leste é a mesma porra, por que eles continuam fazendo isso comigo? Chorando de raiva, Grid ordena que tragam o chefe até ele, pois ele vai destruir qualquer coisa que entre na sua frente. Ele então utilizou a habilidade de detecção de mana, que estava aprimorada. A detecção de mana foi aumentada para o nível 3. Ao atingir esse nível, Grid agora era capaz de detectar as estatísticas do alvo. Entretanto, nem todas as estatísticas estariam visíveis. Ele iria precisar subir ainda mais o nível da sua habilidade para ter acesso a todas as informações de monstros ou personagens. De qualquer forma, ele conseguiu identificar um monstro chamado Rato Macho Forte dentro daquela tenda. O seu nível, o seu trabalho e os seus status eram desconhecidos. A espécie daquele monstro era Rato Venenoso Gigante, mas ele estava no modo chefe. Entretanto, ele não estava sozinho lá dentro, havia um monstro chamado Rainha Rato, de nível, trabalho e estatísticas também desconhecidas. O nível de estresse do nosso protagonista estava além dos limites aceitáveis por qualquer psiquiatra. Não posso acreditar que aqui existe um outro pá. Essa química é tão boa que chega a ser doentia. Além disso, a minha habilidade de detecção de mana é a mesma, eu subi de nível e ainda são tudo pontos de interrogação. De que adianta subir de nível, mas a habilidade continua inútil? Brown rebate, dizendo que a culpa não era da sua magia, mas sim da falta de inteligência do prota. Grid não queria saber de nada. Claro que a culpa é sua, o grande arquimago lendário realmente conhece algumas magias incríveis. Mas por um momento ele para, pois sentiu algo fora do comum. É então que ele vê o casal de hamsters reis. Um deles fala que ele tinha que pagar por perturbar o sono feliz e tranquilo deles.
Já o outro diz que humanos são assustadores porque não têm pelos, ele vai expulsar Grid imediatamente daquele local. Vamos ser sinceros, que próximo a eles, Grid parecia ser o rato daquele local. O líder desses monstros tem um poder comparado com os vampiros mais poderosos. Só a aparência deles é bonita. Esse nível de intimidação é raro até mesmo num continente ocidental. Mas que porra, eu subi de nível, mas não ganhei nenhuma habilidade nova. Tenho que arriscar a minha vida desde o começo no continente oriental. Pensava Grid, enquanto o Rei Hamster se preparava para o ataque fulminante. Neste momento, o Brian fala que ele é muito burro para confiar completamente, então era impossível não ficar chateado. Ele disse que chegou a hora que vai mostrar um exemplo para o nosso prota. Então ele pede que deixe o seu corpo com ele. Lá ele 1000 vezes. Instantaneamente grita contra Brown, dizendo que ele sempre fica animado toda vez que ele está correndo risco de vida. Se as vantagens de subir de nível são tão ruins, pelo menos dê a ele alguma coisa para comer. Finalmente, Grid utiliza a habilidade Assimilação. Concedendo a Brown o controle do seu corpo, acontece uma alteração de classe, saindo de descendente de Pagma para Arquimago lendário. É-nos informado que Brian estava procurando por itens relacionados à inteligência. Havia sido equipado o item Coroa de Luz Sagrada e Manto de Malachus. Não era possível equipar outras armas, já que aquela classe em específico era maga. O Supremo Mago fala para Grid que ele estava falando a verdade quando prometeu para ele que deixaria ele experimentar uma fração do seu poder. Não há nenhum feitiço no seu leque de magias que não seja extraordinário. Julgar minha magia como lixo, com sua inteligência do tamanho de uma pulga, é um ultraje. Apenas olhe com atenção como eu uso a habilidade Alarme com seus olhos. Mais um capítulo de Overgear na área. Ainda essa semana irei trazer outro para vocês, prometo, é que inglês não é muito meu forte. Galera, no canal existem vários outros animes e manhas disponíveis, basta acessar a página de playlist do canal, tem tudo lá, bem bonitinho e em sequência para vocês assistirem. Irei ver se consigo deixar nos comentários ou na descrição dos vídeos o link para as playlists de outras obras. Ainda não estou conseguindo trazer um episódio todos os dias, pois como os antigos sabem, eu faço faculdade pela manhã, trabalho e estudo pela tarde e noite, então estou tentando me reerguer novamente. Quem puder, deixe a inscrição para nos ajudar a monetizar o mais rápido possível. A grana que entra não é muito, mas para quem recebe um salário mínimo, qualquer extra é muito valioso. Quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Voltarei a fazer a lista daqueles que ajudaram o canal. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.